Vamos falar sobre uma peça-chave da nossa economia que muitas vezes fica ali nos bastidores. Hoje, a gente vai entender o que são as agências reguladoras e, para isso, vamos usar uma analogia que todo mundo conhece, a do futebol. Pensa nelas como os verdadeiros juízes do grande campeonato econômico brasileiro. Pois é, já parou para pensar nisso? Um jogo de futebol sem árbitro, sem regra, vira uma bagunça, né? Na economia, a lógica é bem parecida. É preciso ter alguém para garantir que a disputa seja justa, que o serviço seja de qualidade e que os direitos do consumidor, ou seja, da torcida, sejam respeitados. Para ficar mais claro, vamos aos exemplos práticos. Pega a Anatel. Ela é tipo o VAR do futebol, aquele árbitro que fica numa salinha, de olho em cada detalhe da partida. Só que, em vez de um gol duvidoso, a Anatel está de olho no sinal da internet, na telefonia, garantindo que as operadoras entreguem aquilo que foi contratado. Agora, a ANEEL, ela seria juíza da iluminação do estádio. É ela quem dita as regras do jogo para o setor de energia elétrica. Fiscaliza a qualidade do serviço e, claro, fica de olho nas tarifas que chegam para a gente na conta de luz todo mês. E para fechar essa rodada de exemplos, tem a ANP. Imagina que ela cuida do combustível que abastece o ônibus dos times e da torcida. A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis regula o setor inteiro, desde a exploração lá no pré-sal até a qualidade da gasolina que a gente coloca no carro. Ok, já entendemos a função de alguns desses juízes, mas afinal, quem eles são? De onde eles surgiram? Então, as agências reguladoras são o que a gente chama de autarquias especiais. A maioria delas foi criada lá nos anos 90, naquela época de privatizações de grandes empresas estatais. A ideia era justamente criar órgãos técnicos para fiscalizar esses setores que passavam para o controle privado. Entre as mais conhecidas, a gente tem a Anatel para as teles, a ANEEL para a energia, a ANS para os planos de saúde e a ANAC para a aviação. Certo. Mas não adianta só ter o juiz, né? Ele precisa de um livro de regras, precisa saber o que pode e o que não pode fazer. Então, como elas atuam? E mais importante, o que garante que o apito delas seja isento? O poder delas é bem grande, viu? Elas definem as regras técnicas do jogo, tipo a velocidade mínima da internet que tem que chegar na sua casa. Elas fiscalizam a qualidade, investigam reclamações e, talvez o principal, elas podem aplicar multas pesadíssimas e até mesmo dar ou tirar a licença de operação das empresas que pisam na bola. E aqui está o pulo do gato, a diferença entre uma agência e um ministério. O ministério tem um foco mais político, está ligado diretamente ao governo da vez. Já as agências têm um foco técnico e são independentes. Inclusive, uma lei de 2019, o Marco Legal das Agências, veio para blindar essa autonomia, para garantir que as decisões sejam técnicas e não baseadas em pressão política. Essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. A agência tem que ser como um juiz, que expulsa o jogador porque ele foi pego no exame antidoping, uma prova técnica, e não porque o técnico do outro time gritou e fez pressão. A decisão é baseada em fatos e regras, e não em vontades políticas. E como é que essas agências mostram o cartão vermelho na prática? O cartão vermelho vem na forma de multas, e são multas bem salgadas. Para ter uma ideia, só em 2023, o valor total aplicado contra práticas abusivas chegou a 2 bilhões de reais. Esse valor mostra o poder de punição que elas têm. Isso envolve, por exemplo, multas milionárias para operadoras por falha de sinal ou para planos de saúde que negam atendimento. E o processo muitas vezes começa com a gente, a torcida. Uma reclamação sobre um serviço ruim pode dar início a uma investigação da agência. Se a irregularidade for comprovada, a empresa é notificada e pode levar a multa. É um mecanismo direto para proteger quem consome o serviço. Bom, e depois de todo esse campeonato, qual é o legado disso tudo? Qual o resultado final dessa regulação toda? Se a gente olhar para a história recente, elas foram essenciais em vários momentos. Nos anos 2000, por exemplo, a ANP foi fundamental para regular a expansão do pré-sal. E agora, bem mais recente, foi a Anatel que organizou todo o leilão e as regras para a chegada da tecnologia 5G no Brasil. No final das contas, o grande objetivo de todo esse trabalho é um só: garantir um campo de jogo nivelado. A meta é ter uma competição justa, onde novas empresas possam entrar, a qualidade melhore e, o mais importante de tudo, onde o consumidor seja protegido de preços abusivos e da formação de monopólios. E para trazer isso bem para o nosso dia a dia, pensa só numa coisa bem prática. Quando a gente olha para a conta de luz e acha que o valor está meio salgado, quem é que está de olho nisso? Exatamente, é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Da próxima vez que um serviço essencial falhar,
Vale lembrar, existe um juiz especializado apitando esse jogo. E conhecer o trabalho dele é o primeiro passo para a gente poder cobrar os nossos direitos.